3, 2, 1 e claquece. Seguinte, quanto à propagação. Ontem nós vimos quanto à natureza, uma onda pode ser mecânica ou eletromagnética. Mecânica depende das propriedades mecânicas do meio, ou seja, só se propagam em meios materiais. Exemplo, o som, ok? Ondas na água, ondas em cordas, ondas sísmicas, né? Pensa, ondas pelo ar, ondas pela água, ondas pela terra, né? Pensar que está tremendo alguma coisa, ó, bati nesse quadro aqui, né? O que está vibrando nesse quadro? Ondas mecânicas, ok? Já as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que podem se propagar no vácuo. No vácuo, todas têm a mesma velocidade, são formadas por campos elétricos e magnéticos e compreendem uma família de ondinhas chamada espectro eletromagnético. Lembra? Rádio, micro, infra, luz, ultra, X, gama e mais uma variedade dessas ondas que é importante a gente ter conhecimento para aquelas questões teóricas, né? Das alternativas abaixo representam ondas eletromagnéticas. Eu tenho que saber qual das alternativas só tem exemplos de ondas eletromagnéticas ou mecânicas, depende da pergunta, ok? Agora, quanto à propagação, e aqui eu poderia até colocar para ficar mais completo, quanto à direção de propagação, as ondas podem se comportar de duas formas, ok? Ondas assim, o famoso olha a onda, ok? E assim, que você já aprendeu muito bem, né? Ondas em mola, o próprio sistema massa-mola, né, que nós estudamos há pouco tempo. Essa forma de propagação aqui tem nome, nós chamamos de ondas transversais, então vamos escrever aqui, transversal e onda longitudinal. Tem a ver com longitude, lá do latitude e longitude? Tem? Tem alguma coisa a ver? Quem lembra o que é latitude e longitude? Tipo, longitude é na horizontal, latitude eu acho que é na vertical. Acho que Né? é isso. Então, longitude e horizontal já tem um negocinho assim, né? Longitudinal aí para a gente lembrar, mas basicamente repare, as duas ondas promovidas tanto numa corda, exemplo, né? Segurei na corda, dei um totozinho e ela começa a balançar, ou peguei a nossa mola, estiquei, ou comprimi e soltei, e a mola vai ficar, né? Em ambos os casos, nós temos uma propagação de onda. Claro, porque se você vier aqui, ó, tá aqui a nossa mola, e apertar ela, eu não sei se você conseguiu enxergar que aqui as molas estão mais separadas, aqui ela está apertadinha, aqui separada, aqui apertadinha, e por aí vai. Se você vier aqui nessa mola, imagina aquela mola no chão, né, grandona, você vem no comecinho dela e junta um pouquinho dela e solta. Na hora que soltar, ela vai vibrar, ela vai abrir. Só que essa vibração vai chegar até lá no final. Claro. Então, eu tenho uma propagação de energia daqui, da esquerda, lá para a direita. Isso significa que a onda foi. Aqui a mesma coisa. Se você começa a balançar a corda nessa ponta, rapidinho a ponta de lá está balançando. Portanto, a energia foi da esquerda para a direita, ou seja, a onda foi. Em ambos os casos, eu tenho uma direção de propagação de onda indo para a direita. Ah, legal, Simon. Agora, olha que doido. Cada pedaço do meio que você tem, aqui, um pedaço na corda. Esse pedaço aqui. Aqui, um pedaço na mola. Esse pedaço aqui. Vibram de forma diferente. Você já viu que para uma corda balançar, ou seja, ter uma propagação transversal, a onda vai. Mas para que a onda vá,
cada pedacinho dessa corda faz qual movimento? Para frente e para trás ou sobe e desce? Sobe e desce, né? Então, cada pontinho dessa máquina de ondas sobe e desce. Esse ponto está no alto, é crista, daqui a pouco ele vai virar vale. Esse ponto da frente que é vale, daqui a pouco vai virar crista. E os pontos ficam, eles modificando, né? Mudando de posição o tempo todo para você enxergar a onda indo. Diferente da mola, que na hora que você apertar e soltar a mola, ela vai fazer esse movimento. Significa então que essa partícula da mola vai e volta. Ela fica vibrando, tal qual o som no ar, que também se propaga assim. Quando você grita num tubo sonoro, por exemplo, as partículas de som vibram o ar nesse formato longitudinal, né? O som não se propaga assim, com partículas subindo e descendo. É assim, comprimindo e rarefazendo o meio, comprimindo e rarefazendo o meio. Por isso, das regiões de compressão, rarefação e por aí vai. Simon, qual é a diferença? Ah, toda, né? As duas ondas estão indo na horizontal, porém, a direção de vibração do meio é diferente aqui e igual ali, ok? Aqui, os pontos do meio, né, as partículas do meio vibram de forma perpendicular à direção da onda. Aqui, a direção de vibração do meio, horizontal, é a mesma direção de vibração da onda. É isso, ok? Então, aqui, vamos escrever a direção de vibração do meio, e aí quando eu falo meio, dos pontos do meio, né? É diferente da direção de vibração da onda. Topem, do lado de cá, a direção de vibração dos pontos do meio é igual à direção de vibração da onda, da propagação da onda. É isso. Essa é a diferença da onda transversal e longitudinal. Eu preciso escrever isso aqui para você, porque tem um exercício ou outro, teórico, que vai cobrar para você o porquê de ser longitudinal e o porquê de ser transversal. Mas eu não vou mentir para você que o mais cobrado é que você saiba as classificações das ondas que a gente estudou enquanto mecânicas e eletromagnéticas. Todos aqueles exemplos que a gente colocou para você. Isso é importante. E mais ainda, saber tudo sobre a luz e o som. O que é a luz e o que é o som. Exemplo, já coloquei aqui para você. O som é um exemplo de onda longitudinal, né? Um exemplo de vibração assim. Mais ainda, posso colocar aqui, ondas sísmicas. P. Entre aspas. Ondas sísmicas P. Já vou falar para você o que significa isso. Do lado de cá, né, a maioria dos exemplos. Quem é que vibra desse jeito? Quem é que se propaga desse jeito? Todas as ondas eletromagnéticas, todas. Então a luz está aqui dentro, não está? Todas as ondas eletromagnéticas, todas. E o resto, né? Ondas em cordas, ondas na água e ondas na terra. Só que são as ondas sísmicas S. Simon, Zio, fala. aqui, na hora que você estava falando dessa abreviação que você fez ali, que é diferente, é igual, minha internet também um pouco falhando. Tem como você falar para mim o que é esse DRI meio estranho? Sim, eu disse que na onda transversal, a direção de vibração dos pontos do meio é diferente da direção de vibração da onda. Enquanto cada ponto Obrigada, se Simon. movimenta aqui, a onda está se movimentando ali. E ali,
a direção de vibração dos pontos do meio é igual à direção de vibração da onda, ok? Perfeito? E aí, moçada, o que seriam ondas sísmicas S e ondas sísmicas P? As ondas de um terremoto, ok? Funciona também no maremoto, funciona da mesma forma. A ideia é que o terremoto vai acontecer, geralmente, tem como apagar isso aqui? Ou ainda não? Tirei um print, eu mando no grupo. Seria um print. Eu serei um print. Tirei um print. Olha que doido. Isso aqui é a superfície da Terra, né? Na hora de um terremoto, eu tenho um local chamado epicentro, perfeito? Ali no epicentro, geralmente vai acontecer movimentação das placas tectônicas e vai gerar uma vibração. A ideia é que nessa vibração, a energia vai se propagar pela Terra até chegar na superfície. Aí, olha que doido, como a energia se propaga dentro da Terra? De forma P. O que significa P? Primária. As ondas primárias são longitudinais. O que é isso? Tremor de terra. Tremor. Então, daqui até ali em cima, tremor de terra. O problema é quando atinge a superfície. Por quê, Simon? Porque aí as ondas que se propagam na superfície são secundárias. E qual é a diferença? A diferença é que elas são transversais e vão fazer a sua superfície esse movimento. Simon, qual é a diferença de uma vibração, que é longitudinal, para um movimento transversal? Imagine a superfície da Terra, e sua casa está aqui, com pontos na Terra que vão ora subir e ora descer. Você consegue entender a gravidade? Né? Eu tenho uma casa aqui em que metade dela vai dar uma subida e a outra metade vai dar uma descida. Você entende que vibrar, né, conforme uma onda primária, uma onda longitudinal, causa muito menos estrago do que a onda transversal secundária? Porque agora, quando uma parte da Terra subir e a outra descer, cria-se rachaduras. E essa rachadura destrói um monte de coisa pela frente. Isso é o terremoto pela escala Richter, né, que a gente acompanha bastante. Quanto maior for aquela escala, maior é a amplitude, ok? A energia desse terremoto. Então a gente pode ter vibrações pequenas, mas pode ter vibrações de terra maiores e o estrago vai ser muito maior também. Só para você entender o que seriam ondas P e ondas S, são primárias e secundárias, ok? Agora, última propagação, última classificação da nossa introdução quanto à frente de onda. O que é a frente de onda? Galera, a frente de onda é a forma geométrica da onda, né? A forma geométrica da onda, né? Essa nossa onda ela pode ser plana, essa nossa onda pode ser esférica, então a nossa onda ela pode ter uma propagação planar em uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Como vai se dar essa propagação? É o que a gente vai ver agora. Então escreva ali quanto à frente de onda, por favor, ok? Quanto à frente de onda.
Top? Vamos lá, então. Primeira classificação, onda unidimensional. Onda unidimensional. O que é uma onda unidimensional? Que se propaga em apenas uma direção, em apenas uma dimensão. Não importa se ela é transversal ou longitudinal. Exemplo, onda em uma corda está se propagando em apenas uma linha, em apenas uma frente, né? O ar ou o som num tubo sonoro está se propagando em apenas uma linha, em apenas uma frente. Então, essa frente de onda ou onda unidimensional é aquela que se propaga em apenas uma direção do espaço. Não importa, tá? Se é transversal ou se é longitudinal, não importa. Em apenas uma direção. Exemplo, cordas ou tubos sonoros. Tubos sonoros. O que seria uma onda bidimensional? Aquela que se propaga em duas dimensões, né? Ou em duas direções. Aonde eu tenho isso? A transversal ou longitudinal? Duas direção não dá, né? Agora vou ter que botar o ONS aqui. Duas direções. A onda numa piscina. A onda na água. Ah, por quê, Simon? Simples, né? Vai se propagar aqui, ó, Y e X, não é isso? Coloco ela aqui para se propagar e ela se propaga de forma plana, em todo aquele plano XY. Agora ela não tem mais uma linha de dimensão, e sim duas. Ela pode se propagar tanto por X e quanto por Y, e, portanto, em várias combinações do espaço, ok? Isso seria uma onda bidimensional. A terceira classificação, a tridimensional. Três direções. Aonde eu tenho uma onda assim? O som no ar, no espaço aberto. O que é o som no ar, o som no espaço aberto? Na hora que eu falo, ok? Eu falo, padrinho, é X, Y e Z. O som imediatamente se propaga à minha frente, atrás de mim, em cima, embaixo, nas diagonais, criando aqui o que nós chamamos de uma esfera, ok? Então, a onda tridimensional vai acontecer de forma esférica. E dentro dessas classificações, a forma geométrica da nossa onda pode ser linear, né? Planar ou esférica. Essas são as dimensões do que nós chamamos de frentes de onda, né? Linear, planar ou esférica. O desenho para você enxergar isso, que eu vou deixar de tarefa para você, eu vou anotar aqui, está na página 76, tá bom? Página 76. Show de bola? Vou deixar para vocês entrarem lá para verem os desenhos dos exemplos da onda uni, bi e tridimensional. Da onda linear, que muitas vezes é chamada também de planar, né? E da onda esférica, do porquê que se forma uma esfera em torno de nós. Tá bom? Entra na página 76. Por please. Topping? Topping, viado. Na semana que vem a gente começa a matemática das ondas. Acalme-se, a matemática das ondas é tranquila. Da outra vez você falou que a matéria era tranquila, a gente resultou em movimento harmônico simples. Não, Com mas eu não 17 falei formas que era pra decorar. tranquilo, não. Agora vai ficar, prometo. Agora devem ter só mais umas 5 fórmulas. Ou 3. Dependendo do ponto de vista. Nossa, Então, mais umas 5. agora no segundo ano.
50, 80. Quarto bimestre tem mais. Você tá doido, é muita fórmula. Alguém printou a